isso contribui de que forma para a formação de um profissional? Se o aluno está ali, tem muito mais qualificação, muitas vezes, do que um professor que está à frente dele. Tilé, os cursos da CBF, eles têm um network fantástico. Abre um leque muito bom. Eu sou a favor de você buscar conteúdo, buscar formação. Tem o treinador que foi só educador e é treinador, e tem o treinador que foi jogador de futebol. É um conjunto, são conjuntos de valores. Nos meus conceitos, um precisa do outro. Do treinador que foi jogador e do treinador que foi só educador. Como vários que tem. Lazzaroni, Parreira, entendeu? Eu que sou um treinador educador, entendeu? Eu acho que tem que agregar valores. Você tem que se preparar. Futebol você tem que estudar, é cabeça pensante, é um jogo de xadrez e a evolução é diária. Só que você não pode elitizar os cursos da CBF. É disso aí que eu falo. Eu tenho colegas competentíssimos que não podem pagar 14, 15, 16 mil reais num curso. Você tem que criar um mecanismo para não elitizar, sabe? A ideia não pode ser elitizar, oportunizar. Vamos sortear aqui 5 vagas. Aí, 2020, quem não tiver a licença A não pode mais militar no futebol. E aí? E as pessoas que não podem pagar? E os treinadores que são só de campeonato estadual, que trabalham 3 meses e ficam o resto do ano desempregado, Tilé? Perfeito, perfeito. A CBF tem que criar mecanismo para todos. Eu recebi o convite para fazer a Pro ano passado, eu estava na Líbia, não tive como. Mas a oportunidade que eu tive, eu quero que todos tenham, não é demagogia. O Mastrilho conversa comigo diariamente, ele sabe que eu brigo pelas nossas causas. Tem uns treinadores que estão na elite que não pensam mais nos treinadores que estão aqui, como nós estamos ainda. Mas nós temos que pensar na classe como um todo. A classe precisa se unir mais, sabe? A classe de treinadores de futebol ela não é unida. Se a classe fosse unida, não existia no Brasil tanto desemprego, Tilé. Então, eu sou a favor que acabe com a elite da CBF na formação de novos treinadores. Porque nós vamos perder treinadores qualificados porque não podem bancar uma licença. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer a Pro, porque você só pode treinar seleções se você tiver a Pro. Em alguns países, você trabalha só se tiver a licença A e a Pro. Quer dizer que uma pessoa qualificada aqui no Brasil, um colega que não tem licença nenhuma, não pode sair do país, eu acho que isso é amputar o profissional. Com certeza. Eu sou a favor da qualificação, mas que a qualificação não seja elitizada, Tilé. Perfeito, perfeito, perfeito. Se cobra um valor alto, já parecendo até que quer elitizar mesmo, quer dizer, já afasta aqueles que não têm uma certa condição, né? Isso está equivocado também. Isso está equivocado também. A mesma coisa que... eu vejo que nós temos opiniões muito semelhantes. Estou gostando muito dessa conversa, que eu estou vendo o seu conhecimento, não que eu tenha tanto conhecimento assim, mas estou aprendendo com esse papo aqui, porque realmente eu não vejo, poucos se queixam disso, poucos, né? Mas na realidade prejudica aos jovens treinadores que estão começando, que não têm condições de bancar um valor absurdo desse, né? Então você precisa repensar essa situação aí. E é o momento certo de repensar isso também, é agora, com essa pandemia aí parou tudo. Com certeza. Né? Esse é o momento ideal para se repensar as coisas do futebol brasileiro. Eu estou pensando, na minha cabeça, que o campeonato ia começar em agosto, como foi anunciado, e que iria até próximo a maio. Não, eles querem pressa, vai terminar em fevereiro. Para que essa pressa? A grande chance que o futebol brasileiro tem de se adequar ao calendário europeu é esta. Não vai ter outra tão cedo. Não vai ter outra tão cedo, entendeu? Grande oportunidade. A pandemia trouxe essa oportunidade. Entendeu? Mas aí a CBF não quer fazer de agosto a fevereiro, empurrando o jogo quarta, domingo, sem nenhuma necessidade. Porque poderia se adequar ao futebol europeu. Né? E aí teríamos um calendário praticamente mundialmente da mesma forma. Mas, infelizmente, aqui no Brasil tudo é difícil. Tudo é complicado.
tudo que é bom no Brasil, eles não têm como parâmetro. Tudo que é bom lá fora, o Brasil não quer como parâmetro. É. Como é que Um pode? abraço ao nosso querido Bado, Carlinhos Propriá, que foi um capitão quando jogava nas minhas equipes, aí trabalhou comigo em 3 clubes. Diversas pessoas maravilhosas entrando aqui, sabe? Tássio, doutor Tássio, um exímio advogado, grande amigo. Enfim, diversas pessoas maravilhosas. Fernando, como foi essa experiência? Me fale um pouquinho mais dela, essa experiência da Líbia. Um país que vive quase sempre em guerra, né? Essas maluquices aí que nos dias de hoje é algo inaceitável. Nós estamos vivendo um momento de diálogo. Não, tem países que não conseguem conviver dialogando e tal. Como é que foi você viver lá? Você foi sozinho, levou a família? Como foi? Chile, eu fui sozinho. A minha sorte é que eram 2 jogadores brasileiros no futebol e um do vôlei. O Matheus, que foi divisão de base do Bahia, não foi aproveitado, e o outro atacante de Rondônia. Chile, você é algo surreal. Você encontra coisas na Líbia, sabe que eu sentando com você, você vai colocar a mão no queixo, mas eu posso relatar alguns fatos. O povo da Líbia é extremamente carinhoso, Chile. Eles pedem para falar do Sócrates, do Zico. O Flamengo fez um amistoso em 80 com a seleção da Líbia e perdeu 1-0. Eles perguntam sobre o Zico, sobre o Júnior. Eles têm aquela Copa de 82 como referência do futebol brasileiro. É algo inacreditável. Agora, Tilé, eles usam metralhadora no estádio quando a equipe entra em campo. Eles discutem no trânsito e descem com arma. Se você quiser chegar e comprar uma arma lá, você tem acesso livremente. Eu fui na festa da Revolução, que eles comemoram todo ano, né, o falecimento do Gaddafi, que foi em 2011, e eles atiram para cima, sabe, o tempo todo. E quando começou a guerra, eu perdi 16 amigos, 4 atletas do clube foram para a guerra e eles foram mortos, porque é um país que ficou sem governo e um coronel que era aliado do Gaddafi achou que deveria tomar conta do país de novo. E você dorme com rajadas de metralhadora, você está dando treino, você está ouvindo, é de coach, fica tranquilo. Ó, Musa, salam aleikum, Musa, quer fale, que é os amigos da Líbia entrando aí. Essa é uma satisfação, falar com os líbios. Só que é um povo muito carinhoso, Tilé. Eu trabalhei no Catar e na China e nunca vi um povo tão apaixonado por brasileiro. E olha que nós saímos da Líbia com um voo fretado até a Tunísia, com 2 caças ao lado, porque nós ficamos retidos 45 dias quando suspenderam a liga. Mas é algo que você só vê em filme. Tem uma praça lá em Missurata, que em 2011, na guerra, quando mataram o Gaddafi ficou 42 anos no poder, morreram 3.200 pessoas. Você passa de noite assim, bate uma melancolia, uma tristeza, sabe, Tila? É algo assim que de noite você não consegue sair nas ruas. É algo muito mórbido, muito triste. Mas é um povo carinhoso, um povo que adora o futebol. Eu costumo dizer que eu sou muito grato ao São Futebol. O São Futebol me presenteou com esses momentos, com a cultura de trabalhar na Líbia, trabalhar no Catar, na China. Primeira coisa que eu digo aos treinadores, quando você for trabalhar, quando vocês forem trabalhar no país, estudem a cultura do país. Principalmente se vocês forem com uma cultura muçulmana, respeitar as normas, as regras, é ponto fundamental, é o ponto de partida. Saber sobre a cultura do país, conhecer quantos habitantes tem naquela cidade, naquele país. Eu faço muito isso. O Paquetá teve na Líbia como treinador da seleção. O trabalho que eu estava executando lá na Líbia, essa questão de seguir uma metodologia e respeitando os conceitos, o pessoal da Federação Líbia de Futebol já me ligava para eu ajudar a selecionar os jogadores. Já estava sendo cotado para ser treinador de uma das seleções lá da Líbia, entendeu? Quando começou, infelizmente, a guerra que não terminou ainda na Líbia. Então, eu torço muito, Tilé, porque é um povo, é muita guerra, mas é um povo de bom coração, Tilé. Então, foi um aprendizado maravilhoso. E eu gosto, apesar de ser África, a Líbia é uma cultura árabe, entendeu?
Fica na beira do Mediterrâneo, do outro lado está a Sicília. É um clima maravilhoso, um clima gostoso. Eu trabalhei no Suerli, que é um clube que tinha uma estrutura fantástica. 2 campos, um campo de grama sintética com as dimensões oficiais, um campo oficial, uma quadra climatizada para a equipe de vôlei e uma infraestrutura fantástica, material todo de primeiro mundo. Está aí o Leandro, que esteve comigo também nos projetos lá fora. É algo maravilhoso e é na Líbia. Mas eles respeitam a opinião, os dirigentes procuram ser profissionais nas decisões, não emoção. Os dirigentes aqui no Brasil, Tilé, saindo um pouco do tema, precisam estudar gestão, não viver Sem da dúvida, emoção. Uhum. Vivem muito da emoção, demitem pela emoção, sabe? É uma empresa, tem que ser razão, não produziu, tem que sair, mas tem que se dar prazo. Infelizmente, no Brasil, existem os dirigentes profissionais, existem os gestores preparados, mas existe muito gestor que trabalha só a emoção. Estou vendo aqui o querido amigo Carlos Eduardo, Edu, que entrou aí dizendo: grande Fernando, acho que você trabalhou com ele no Flamengo de Guanambi. Carlos Eduardo, um abraço, querido. Tudo de bom para você. Gente boa da melhor qualidade. Isso. É um zagueiro altão, de 1,90 m, forte. Isso. Contra o Bahia, foi 0-0. Isso, foi 0-0. O time do Guto, eu improvisei ele de lateral esquerdo nesse jogo e ele foi muito bem também. Exatamente. É esse daí mesmo. É esse daí mesmo. Professor, a gente ficaria aqui, como eu disse antes, 2, 3 horas, sem nenhuma dúvida. Tal conteúdo, inclusive já teve uma pessoa aí que elogiou a live de muito conteúdo. Né? E o conteúdo só aparece se o convidado tiver realmente qualidade. Né? Se o convidado tiver esse conteúdo para passar. Porque quem está apresentando apenas faz perguntas. E eu sou um apresentador assim, que eu não fico cortando a resposta do convidado, porque eu não sou Faustão da Rede Globo, por exemplo, que corta todo mundo, e o cara não desenvolve o raciocínio. Né? Tem que deixar o profissional desenvolver o raciocínio dele para que a ideia que ele tem em mente seja colocada de uma forma muito clara. As pessoas que estejam assistindo possam entender o raciocínio desse profissional. Então nós levaríamos aqui 2 horas tranquilamente, mas eu já justifiquei sobre isso, não vou repetir de novo, porque eu só tenho 2 minutos para encerrar. Eu quero deixar aqui em aberto aquela pergunta que eu sempre fazia também na Rádio Metrópole, que foi uma empresa maravilhosa para mim. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não perguntei, aí você não pôde expor o seu ponto de vista? Só temos 1 minuto e meio, viu, professor? Eu só quero acrescentar uma coisa do fundo do meu coração. Eu sempre fui o teu fã, como cronista, como Obrigado, homem, como uma pessoa inteligente que você é, e estou muito grato por ser entrevistado por você. Eu acho que Obrigado, estou realizando um desejo, viu? Obrigado, querido. Você é pertinente, você é inteligente, você é sábio e é uma das pessoas que eu admiro muito na imprensa da Bahia. Eu falo muito isso com o Demilson e com o Mastrilho, e eles falam muito bem de você também, irmão. Eu conheci os dois bem novinhos, realmente. Eles me falaram isso já. Você é uma pessoa sensacional. Você é patrimônio do futebol da Bahia, Tilé. Sem sombra de dúvida. Obrigado, professor. Obrigado. E o meu sucessor certamente será melhor ainda. Porque, como eu disse, o Leonardo ele teve a oportunidade de ter estudos, né? Sem dúvida. De se preparar. Eu não pude nem fazer uma faculdade, porque na minha época se viajava demais para transmitir jogos de futebol pelas emissoras de rádio, e a gente não tinha nem tempo para estudar. Bom, eu tenho que encerrar, porque estou sendo avisado aqui que faltam 20 segundos. Muito obrigado, meu querido professor Fernando Dourado. Obrigado. Meus respeitos, viu? E quem sabe, em breve, um segundo tempo, para poder a gente focar em todos os outros assuntos. Grande abraço ao professor Fernando Dourado, meu convidado de hoje. Minha gente, muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Fui.